dar início, vamos abrir em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, o segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, o verso de número 8. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra, ela nos conduz em toda a verdade. Nessa noite, ao examinarmos a tua lei, rogamos que o Senhor nos conduza com o teu Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí avançando nosso estudo em Êxodo e hoje eu quero mostrar um pouco do contexto geográfico, cultural e político do Egito, para compreendermos algumas das ações de Moisés. Por que Moisés tomará determinada iniciativa ou ação em meio a uma situação, o porquê que aquilo está acontecendo. Então é importante compreendermos o que está acontecendo naquele momento em que os filhos de Israel estão ali. O texto que lemos agora fala que o novo faraó surgiu e ele não conhecia José. Nós sabemos que Deus, pela sua providência, conduziu José até o Egito. Lá operou com a sua providência, fazendo ele grande no Egito, para que ele então pudesse dar livramento à fome que viria. Toda a região circunvizinha ao Egito e no próprio Egito. Com a sabedoria que Deus deu a José, ele livrou não só a sua família, mas todo o povo egípcio. Mas agora, entra um novo momento da história. A família de José se tornou numerosa no Egito, passaram-se séculos da permanência deles ali, e um novo faraó surge e ele não conhece a José. E é nesse contexto que nós então iniciamos agora essa análise histórico-política e geográfica do Egito. Assim como os mesopotâmicos e a Mesopotâmia, essa região está aqui mais ao lado, então essa região aqui, e aqui nós temos a região do Egito. Então, a Mesopotâmia é uma outra cultura milenar. Surgiu agora, então, o Império Egípcio, com a grande dependência de um sistema fluvial centralizado no Rio Nilo. Vocês conhecem o Rio Nilo? Ele é um dos maiores rios do mundo. E aqui nós temos, então, a Foz de Amenta, o Lago Menzelané, e eles todos vão dar banhando todo o Egito. Então aqui a região mais rica, você pode ver que tem muitos afluentes, uma região com muita água, é aqui que vai dar origem à nação. É uma cultura relacionada com os primórdios do povo hebreu. Já os patriarcas passaram pelo Egito em suas peregrinações. Vocês devem se lembrar da presença clara de Abraão lá, que temeu o faraó por causa da beleza da sua esposa Sara. O lugar serviu de berço para os israelitas em número de 70 pessoas que entraram ali como família de José. E aí o livro se inicia nesse novo contexto. Os egípcios, então, se tornaram senhores de um dos primeiros impérios da antiguidade, exercendo uma grande influência na história antiga. A sua relação com os hebreus é mais próxima do que imaginamos, e a sua convergência é mais frequente ainda. Os egípcios escreveram textos de sabedoria que foram transcritos para os provérbios de Salomão. Suas concepções de verdade e justiça estão bem próximas da concepção bíblica. A concepção de vida após a morte é avançada como a dos hebreus. As ideias enoteístas que conceberam os egípcios
lá nos seus primórdios, ajudou na formação do pensamento monoteísta revelado nas Escrituras. Assim, nós vemos que é uma convergência entre os dois povos. Mas como é que é a geografia do Egito? Heródoto definiu o Egito como uma terra nova e um presente do Nilo. O chamado pai dos historiadores percebeu claramente a importância do rio para aquela sociedade. O reino dos egípcios subsistia pela pujança de água naquela região. O Nilo é um dos rios mais longos do mundo, dotado de um imenso volume de água, como o nosso rio Amazonas. Os antigos egípcios chamavam a terra em que eles viviam de Kermet, que significa terra preta, diferenciando-a do deserto, que era chamado Deseret, terra vermelha, que predominava em seu entorno. Então, quando você olha aqui para essa região, você vai perceber que há duas características aqui. Próximo aqui do Nilo, que está o rio Nilo, né, descendo aqui tudo, é a terra que era banhada por ele quando ele inundava. Então essa região é conhecida como terra preta. Já andando para cá, ou vindo para essa região toda aqui, nós temos deserto, somente deserto. Então, a terra do deserto era conhecida como terra vermelha. Já a terra lá próxima ali do rio Nilo era chamada de terra preta. E eles assim eram conhecidos porque eles habitavam naquela região. Quando vinham as inundações, a terra era banhada e se tornava fértil, impregnada por um limo depositado pela inundação anual do Nilo. O Nilo, então, é formado a partir da união de dois outros rios. O Nilo Branco, que drena os grandes lagos da Tanzânia e do Congo, e o Nilo chamado Azul, oriundo das montanhas da Etiópia, onde as chuvas são intensas no término da primavera, aumentando assim a vazão do rio. Os dois rios se juntam no Sudão e depois correm por toda a região montanhosa por quase 6.000 quilômetros, abrigando-se nas regiões planas do norte, vai banhar toda a região do Mediterrâneo. Vocês sabem que essa parte daqui é a África. E aqui vem os povos chamados asiáticos, dentre eles os povos do mar e os Ixos, que vão invadir o Egito. Então o Egito está na ponta da África, da Tanzânia, daquela região lá, vem as duas partes que vão se unir formando o Nilo, e ele vem banhando aqui até descer nessa região no mar. Essa ideia de que o Nilo é o centro faz com que todas as cidades vão se originar em torno dele. Ele é muito importante para a existência do Egito. É chamada essa parte de o Delta do Nilo. Então, é nessa parte que nós vamos encontrar a terra onde estão habitando os escravos hebreus. Aqui, ó, Gozen. Então, você vai ver que as cidades elas são construídas sempre à beira dele, porque é a riqueza de água. Em volta é deserto, não tinha como plantar, não tinha como subsistir. Então eles se localizavam aqui nessa região chamada Delta do Nilo. É aqui que são as principais cidades. O rio Nilo funcionava de forma muito diferente do rio Tigre e o Eufrates, que estão lá na Mesopotâmia. Ele tem uma forma diferente daqueles rios. Sua inundação é anual, abastecido pelas chuvas de zona tropical próximas das nascentes. Era muito menos violento e com uma periodicidade bastante regular. A agricultura é fundamental na economia egípcia. O rio desempenha um papel central. Em um período de cheias entre julho e outubro, depois as terras inundadas começam a secar, época em que era feita a semeadura, iniciada ali em novembro e indo até fevereiro. A colheita de março até junho, durante a estiagem. A terra do Nilo, embora fosse uma área de poucos quilômetros espremidos entre dois desertos, era assombrosamente fértil, tornando o território um formigueiro humano no mundo antigo.
Então fica claro ali na imagem do mapa a presença de muitas cidades nessa região. Por quê? Uma região rica, e onde podia se produzir muito com a agricultura. Então ali você vê a concentração das cidades desse império. Bom, a semeadura ela era feita no solo ainda mole, onde crescia tudo que era plantado, permitindo aos camponeses decidirem as grandes safras entre trigo, cevada, linho e o cuidar de hortas, vinhedos e pomares. Com o trigo eles fabricavam pão, com a cevada a cerveja egípcia é muito conhecida, bastante popular no mundo antigo, e com o linho faziam roupas. Haviam animais domésticos como bois, asnos, carneiros, cabras, porcos, aves, e depois da invasão dos Hicsos, que vai acontecer lá no século 17 a.C., entra em cena os cavalos. A carne era um luxo para pessoas mais ricas. A maioria deles comia peixe proveniente do rio, principalmente peixe que era deixado para secar ao sol. O rio proporcionava argila para construir peças de cerâmica e tijolos, e mais importante ainda, o papiro e o junco, que cresciam às margens do rio Nilo, eram usados para fabricar cestas, móveis e até materiais para escrita. Vocês se lembram que Moisés foi deixado no carriçal de juncos, e a cesta que ele também foi colocado foi feita com esse mesmo material. Eles aprenderam a manipular, faziam cestas, usavam os papiros para poder fazer material para escrita. Então eles eram bem desenvolvidos em sua tecnologia e uso de todo o material que estava ali na beira, na margem do rio Nilo. Bom, o Egito possuía madeira de lei. Eles tinham sicômoros, palmeiras e acácias, mas esse material é muito frágil para a construção civil. Então eles buscavam cedro, que era importado de Biblos, e dessa região eles traziam lá da Fenícia o material para construir a madeira de lei. Então o Egito, como tinha madeira que não era de boa qualidade, trazia ela da Fenícia. Eles possuíam grandes pedrais, de onde eles retiravam as rochas usadas para a arquitetura. Era conduzida de regiões do deserto do Sinai, da Núbia, que ficam ao sul. Então, eles vinham para a região sul, retiravam as pedras, levavam para lá, a madeira vinha da Fenícia, a madeira que eles possuíam lá não era de boa qualidade, e aí eles então tinham que trazer de uma outra região. No que diz respeito ainda ao aspecto agropecuário, o Nilo era altamente navegável e assim eles podiam transportar todo o material que eles tinham produzido ou necessitavam trazer, usando o rio como uma estrada de fácil caminho. Eles chegaram aí para as ilhas Creta e Chipre e foram para a costa do Levante. Os egípcios participaram de um comércio altamente lucrativo com os fenícios. Então eles também desenvolveram a capacidade de importar e exportar material e faziam isso através do Nilo. Nós vamos conhecer mais tarde essa estrada aqui. Ela tem essa rota, ou ela pode ser essa ou essa rota. Era chamada Estrada Real. Era a principal estrada. Possivelmente ela não era as três, mas era uma, mas nós não sabemos certamente em qual desses caminhos aqui ela se desenvolvia. É muito provável que foi por uma dessas rotas que os hebreus deixaram o Egito. Então, não era comum fazer o comércio por essa rota, muito difícil, tinham que atravessar desertos, regiões montanhosas, então eles usavam mais o Nilo, e a navegação se desenvolveu bastante. Bom, ainda então sobre a geografia e a política, ao longo da história do Egito, nós precisamos entender o seguinte: o Egito tem uma longa história. Ele permaneceu durante 2.700 anos como um império, começando por volta do ano 3000 a.C., até perder a sua autonomia com Alexandre
no ano 332 a.C. Há 40 nichos produtivos ao longo do Nilo, chamados de Esparta, denominados esse nome pelos gregos, que se tornaram províncias no reino de Faraó. Não é possível saber com certeza como aconteceu a unificação do reino do Egito. Nesse período, quando você olha, principalmente para essa região aqui da Mesopotâmia, aqui nós temos, por exemplo, Midian, era comum que aqui houvesse tribos. Eram pequenos grupos, geralmente em torno de um patriarca. Eram grupos diminutos mesmo. Já o Egito tinha se tornado um império unificado, com grandes cidades, uma fronteira que vai se estender mais tarde até a região da Mesopotâmia. Então, nesse período, a maior parte dos povos eram pequenas tribos, enquanto agora o Egito está se tornando uma nação unificada em um só povo, com exército organizado, com palácios, construções grandiosas, sistema de navegação fluvial. Então ele está se desenvolvendo miríades e miríades de quilômetros à frente dos outros povos. Daqui a pouco nós vamos ver uma tecnologia que eles vão desenvolver, que vai ser primordial, inclusive, para a nossa história lá no Êxodo. Bom, não é possível então saber com certeza quando que aconteceu a unificação do reino. O que sabemos é que foi resultado de um processo bem lento, que as tribos da região se agruparam e surgiram duas grandes confederações. A Confederação do Vale, mais ao sul, que tinha o deus Set como protetor dinástico, e a do Delta, ao norte, devotada ao deus Horus. Então o Egito ele vai se dividir em duas partes. No sul, eles vão ter Hamas el-Medid, que é a região onde eles vão ter Sete como deus, e no norte, na região do delta do Nilo, nós vamos ter a região sul. Então, primeiro vai surgir como essas duas regiões separadas. Uma com uma divindade, outra com outra divindade, um com um líder, outro com outro líder. Mais tarde vai ocorrer a unificação. Em algum momento, por volta do ano 3000, o norte conquistou o sul, unificando assim as duas confederações em uma mesma autoridade monárquica. É nesse ponto que aparece a mais fundamental diferença entre a Mesopotâmia e o Egito. Enquanto a primeira sempre foi extremamente fragmentada em cidades independentes, com guerras internas e reinos ascendendo e caindo, a segunda é desde cedo um reino unificado sob a mesma coroa. Essa unificação deu início a uma longa história que vamos tentar resumir aqui hoje. Então, a diferença entre a região da Mesopotâmia e o Egito é essa. Lá de cá, pequenos reinos tribais com líderes, ora um grupo crescia, depois morria, outro grupo surgia. No lado do Egito, duas regiões que vão se unificar, um único governo, e a nação vai se tornar grandiosa, chegando a ser um império. Então vamos ver o período dinástico primitivo, do ano 2920 até o ano 2575. Vai cair na prova isso, tá, pessoal? É para ver se vocês estão acordados. Então, o ano 2575 a.C. Foi o tempo da unificação dos reinos. Unificação que precisava ser constantemente defendida. Também nessa época, fixou-se a escrita hierográfica. Uma curiosidade dessa época é que, eventualmente, quando a morte de Faraó acontecia, os seus servidores e concubinas eram todos sacrificados e enterrados junto com Faraó. Rapaz, não um cargo que eu ia querer não, né? Você quer trabalhar comigo? Falou, não. Só se o cara fosse, eu tivesse velho, certeza você ia morrer, né? Morria o Faraó, morria todo mundo que trabalhava com ele, a família, aí enterrava todo mundo junto. Essa prática cessa nesse período antigo. De 1575 a 2134 a.C., já não há mais registro dessa prática. Ela encerra-se ali. Bom, é um período de centralização e organização estatal.
Durante esse período, o faraó atingiu um poder absoluto, sendo considerado um rei-deus, a própria encarnação de Horus. Também nessa época ocorreu a construção das grandes pirâmides de Khufu, Khafre, Mecaura, e os gregos, Quéops, Crefen, Miquiros, respectivamente, foram construídas. Esse tempo, altamente organizado, teve o primeiro período intermediário de 1134 a 2040, quando uma série de inundações fracas e uma crise econômica e a decadência da autoridade do faraó levaram o reino a um colapso político e houve a descentralização do poder e ele ficou com a autoridade de pequenos grupos monárquicos locais. Então, o reino passou por um período onde a inundação foi pequena, então a área de plantio diminuiu. Claro que isso produz fome, houve problemas de organização interna, conflitos, e aí o reino foi afetado e passou-se por uma crise. Surge o Reino Médio, o ano 2040 ao ano 1640. Essa nova dinastia de Tebas impôs novamente a unificação do reino, ainda sob o poder de um faraó considerado divino. Aos poucos, o delta foi sendo povoado por asiáticos, até que estrangeiros chamados Ixus, os egípcios os chamavam de Kheu-Khesut, príncipes de terras estrangeiras, tomaram o poder, conduzindo o segundo período intermediário de 1640 a 1550. Nesse período, os Ixus assumiram a cultura egípcia, criaram a capital em Avares e forneceram novas tecnologias, como o uso dos carros de guerra puxados por cavalos. Então, aqui é nesse período, os Ixus vão ter esse desenvolvimento tecnológico. Vão surgir os carros de guerra puxados por cavalos. Vem um reino novo, de 1550 a 1070. Começou quando os Ixus foram expulsos. A partir daí, o Egito criou um exército permanente. Depois, foi criada a marinha de guerra e o domínio imperial dos egípcios foi ampliado para Canaã e a Síria. Então, a gente tem que lembrar que havia uma dinastia na região sul e na região norte, ela foi unificada, com o passar do tempo ela enfraqueceu e perdeu poder, vieram os Ixus daqui da Ásia, invadiram, dominaram, se uniram aos egípcios, depois eles foram derrotados, surgiu uma nova dinastia, essa nova dinastia ela vem e invade inclusive essa área aqui, essa região. Para termos uma noção, quando o novo faraó surge, ele fala assim, olha, esse povo estrangeiro não pode crescer, porque anteriormente já teve um povo aqui que fez isso com a gente. Cresceu, assumiu a gente ficou escravo. E aí surge então aquela ideia, por que os egípcios temem o crescimento dos hebreus? Porque a história deles mostra que isso já foi perigoso. Então, eles não permitem que os estrangeiros cresçam e o faraó começa a matar os meninos porque eles estavam se tornando numerosos. Surge o Reino Novo, 1550 a 1070. Os Ixus são expulsos, o Egito cria um exército permanente, surge então agora o famoso faraó Ramsés II. Seu filho sofreu tentativa de invasão pelos povos do mar. Então, se você olhar aqui, está aqui descrito aqui, ó, caminho para a terra dos filisteus. Vocês sabem que a palavra filisteu significa povos do mar, né? Então, eles vêm e vão dar trabalho lá para os egípcios. É nesse período que acontece uma invasão pelos chamados povos do mar. Foi nesse período de maior extensão do império, representado aqui no mapa por toda essa extensão que vem até aqui na Mesopotâmia, na Núbia, o Egito, o Sinai, até Canaã. Foi nesse auge que vem a decadência do terceiro período intermediário, 1070 a 712. Uma longa fase de divisões e dinastias paralelas. Novamente o poder divide, né? Novos imperadores surgem, novos faraós, e a guerra interna política acontece.
Por fim, um rei núbio conseguiu reunificar o Egito, dando início à época tardia, 712 a 330, tempo de resistência à invasão assíria. E aí eles expulsam por 2 décadas os inimigos, vem um tempo de calma durante o Império Persa, o Egito, como unidade política e monárquica, terminou, vencido pela invasão macedônica de Alexandre Magno, 330. Então aqui chega o fim do período egípcio, com o Otaviano, o futuro Augusto, em 30 a.C., tomando os cereais para Roma, lá do Egito, conduzindo os alimentos para se sustentar. E o Egito, então, perece como uma dinastia poderosa, como um império forte. Bom, mas ainda sobre o governo dos faraós. Os frutos do desenvolvimento do Egito ficaram concentrados na corte de Faraó. O governo usava suas estruturas para extrair os excedentes produtivos da comunidade urbana e rural por meio de impostos e do trabalho compulsório. E os excedentes eram guardados em grandes silos. Também existiu o trabalho chamado colveia, conversão temporária dos camponeses para prestar serviços na lavoura do rei e também nos templos e nas construções públicas, como mineiros ou soldados do exército. Então, como todo sistema de governo que cresce muito, fica pesado para o povo, né? Sustentar os palácios, sustentar aquele monte de empregado de gente, era custoso. E aí, então, criou o sistema de colveias. O que era o sistema de colveias? As pessoas eram conduzidas para trabalhar de forma forçada a serviço do império, como soldados, como mineradores. E ali eles trabalhavam para estabelecer, quando havia falta ou necessidade, tudo aquilo que era precisado para manter o império funcionando. Em geral, os palácios e o sistema de governo. O governo então armazenava cereais, gado, alimentos e produtos em geral. Depois eram redistribuídos para os trabalhadores. Quem é que inventou esse sistema aqui lá? Começa com Jó e termina com Zé. José, vocês estão ligados, estou gostando de ver. José, né? Vai lá, planta, colhe, guarda tudo e quando vier a fome, o que vai fazer? Vai dando conforme cada um precisar. Obviamente, os funcionários da administração e os artesãos recebiam quantidades bem maiores. Claro que tem quem vai ser privilegiado, né? Você recebe só uma porção, mas eu recebo 3. Então, isso era comum. Essa estrutura era supervisionada pelo chamado Tijá, ou grão-vizir, um alto funcionário de carreira que controlava tanto a cobrança de impostos como a organização do trabalho. Provavelmente o cargo que José teve, responsável pela administração, por organizar, por conduzir tudo. Então, existia esse cargo. Era necessário uma grande massa de camponeses trabalhando para sustentar uma estrutura estatal tão centralizadora e monumental. Então, as artes egípcias retratam diversas atividades de pessoas semeando, ceifando, carregando feixes, estocando trigo, conduzindo rebanhos, colhendo papiro, puxando redes de peixes, descarregando barcos, fabricando cerveja, pisando uvas. Um gigantesco registro iconográfico é encontrado em museus do mundo inteiro, retratando o sistema no qual as pessoas trabalhavam para o império. São muitas e muitas imagens. Você pode entrar lá no Museu Britânico, o site do Museu Britânico, e fazer um tour pelo museu, um passeio ao vivo lá com as câmeras acompanhando. Você vai ver muitas imagens lá no setor egípcio. Disse aqui, pessoas carregando peixes assim, filas de pessoas, peixe, tudo. Então, sempre grupos numerosos realizando o trabalho. Para entender o contexto mais amplo do Êxodo, precisamos nos concentrar na região em que a história foi narrada. Ela se estabelece em Gósen. Então, essa região aqui é a região onde tudo vai acontecer. Essa região aqui é a região onde os hebreus estão vivendo, né? Então, Moisés provavelmente foi colocado aqui, né?
palácio deveria ser nessa região e a prima dele encontrou ele e o resgatou para o palácio, levando ele para viver lá, salvo da condenação que tinha sido dada a ele de ser lançado dentro do Nilo para morrer. Então é nessa região que tudo vai acontecer. A parte oriental aí do delta do Nilo é um local protegido por uma linha de fortificações contra povos oriundos de terras asiáticas, Canaã, Síria. Os habitantes, então, dessa região aqui, ó, nós temos as cidades de Zilu, Baal-Zephon, Kiti, Pitom e Sucote. Então você vê que existem muitas cidades fortificadas que protegem toda essa região. Porque os povos que vinham daqui da Síria ou de Canaã podiam entrar aqui. Lembra quando é que Deus falou para Moisés que ele iria para lá? Abre lá em Êxodo capítulo 3. Lê um pouquinho da Bíblia, né? A gente está estudando a Bíblia. Eu estou falando 2 horas aqui, vocês não reclamaram ainda. Pastor, lê mais um versículo aí. Eu reclamo, eu falo mesmo. Lê uma Bíblia, né? Olha o que Deus vai dizer aí para Moisés, o versículo... Versículo 17. Alguém leia, por favor. Êxodo 3, 17. Do hebreu e do jebuseu, que mana leite. Então, olha aqui o mapa, você vai ver uma coisa interessante. Eles estão aqui, né? Em Gozen, e Deus está dizendo, eu vou fazer vocês subirem. Mas a terra lá não está vazia, não. Tem uma lista de gente vivendo lá, tem um monte de povo. Se eu fosse Moisés, eu ia fazer o que Moisés pensou. Não dá, não. Manda outro. Um monte de gente sair daqui, passar pelo deserto, subir isso aqui tudo para chegar até um monte de pó, lista aí enorme de gente lá morando lá. E os egípcios sabiam disso, que eles estabeleceram cidades fortificadas para proteger, porque esse povo vinha e queria invadir lá. Olha, tudo que esse pessoal aqui, dessas regiões aqui querem, são lugares onde há água, porque é onde dá para viver. Então você chega lá, tem uma terra lá com água, tem gente que você quer expulsar para viver ali. E aí os egípcios então fortalecem aqui com cidades. A região de Gozen é uma região bem protegida, porque constantemente havia ataques vindos daqui da Ásia. E os egípcios se protegiam disso. Para lá está o mar, então não tem inimigos. A África, para cá para baixo, era tranquilo, então o perigo estava aqui. E aí Deus fala, você vai para lá e vai expulsar esse povo todo. Sem arma, sem exército. Vai na fé, filho. É só a mão. Aí ele fala, por isso que ele reclamou, falou, eu não vou não, manda outro. E aí Deus, não, você vai, eu vou ser com você, você vai. E se Deus quiser, a gente vai chegar lá e Ele nos permitir estarmos vivos, a gente continua com a entrada na Terra Prometida, com a história fantástica. Tão fantástica quanto a do Êxodo. Mas vamos lá. Então, essa região onde eles estavam, a região que era bem protegida, e aqui, então, o povo vivia resguardado dos perigos que pudessem vir daqueles chamados povos nômades rudes que viviam para esse lado de cá. Tudo isso, então, iria mudar a partir do segundo período intermediário, época de forte declínio egípcio e de uma Canaã relativamente próspera e organizada. Então, o Egito começa a declinar, Canaã começa a prosperar. Os povos já começam a se organizar melhor e aí eles começam a vir, atacar, e o Egito começa a sentir o peso nesse segundo período intermediário. Mas ele consegue estabelecer uma linha de defesa forte, mantém-se firme, livre da presença de inimigos da Ásia no seu território. Mas aí, então, agora, eu quero ainda olhar com vocês um pouquinho da presença dos Ixos ali entre os egípcios, para a gente entender como é que a gente chega
ali nos hebreus. Os Ixos, então, esses povos conhecidos como Eka Haxu, ou chefe dos estrangeiros, era um povo que chegou e dominou ali a região de Mênfis, primeiramente no fim da 13ª dinastia. Surgiram então os faraós Ixos dessa dinastia. Eles unificaram o norte, governaram a partir de Mênfis, tradicionalmente palco de disputa entre dinastias rivais. A administração foi assumida pelos imigrantes Ixos, mas com o tempo os egípcios foram crescendo e se unificando em torno do seu passado histórico. Com isso, os Ixos foram expulsos e eles então passaram a governar o seu país novamente. Com a expulsão dos Ixos ali por volta de 1600, uma tecnologia deixada por eles foi de grande valor para os egípcios: carros ligeiros puxados por cavalos. O carro então viria a revolucionar a técnica de guerra, até então baseado no confronto de infantarias, passando a ser componente estratégico como uma arma móvel, com arqueiros que lançavam suas flechas, e instrumentos de atropelamento e de perseguição dos inimigos em fuga. Quando a gente chega aqui, vocês já lembram de algo, não lembram? Quando os hebreus estavam fugindo, o que aconteceu? Faraó, vamos lá ver em Êxodo o que foi que aconteceu. Capítulo... Deixa eu me achar aqui. 14. Alguém lê, por favor, o verso 1. Disse o Senhor a Moisés, para os filhos de Israel, e se acampe Nefron a Pi-Hairot, onde Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, e em frente dele os acampareis do mar. Então, aqui os israelitas estavam em fuga, o lugar onde eles estavam acampados. Lê o verso 3, por favor. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, desertos e seguro. Então, nesse momento, o Faraó fala assim: eles estão perdidos, eles não sabem o que está acontecendo. Em vez de continuar a fuga, eles estão lá acampados. Alguém lê aí o verso de número 6. Então, aquela ideia, né, do carro. Vou perseguir meu inimigo e vou atropelar o inimigo. É uma cena forte, né? Eu já vi cavalos marchando sobre o povo e derruba mesmo. Joga para o lado, pisoteia. É um negócio forte. Então o faraó pega o seu carro e vai em direção. Alguém lê o verso 7. E tomou também 600 carros, todos os carros dele, sobre todos eles. Quantos carros? É uma cena maravilhosa, né? Você já imaginou isso em fila? Marchando. Alguém lê, por favor, o verso 9. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e os seus cavaleiros e o seu exército os alcançaram, acampados junto ao mar, e a Iote de longe a Baal. Tá vendo? A ideia era atropelar. Então, esse conceito de usar o exército para atropelar os inimigos era uma prática dos egípcios. Eles primeiro atacavam em alta velocidade, atirando flechas. Depois que atiravam flechas, eles marchavam em direção aos inimigos e os atropelavam. E é o que vai acontecer aqui, né? O povo está lá e ele vem com 600 carros, seus cavaleiros, seus cavalos, para fazer o quê? Passar por cima. Ele quer matá-los. Então, essa é a estrutura de funcionamento. A ocupação dos Ixos no Egito trouxe consequências a longo prazo. Foi humilhante para os egípcios no seu complexo de superioridade, pois estavam convictos de estar protegidos
pelo seu Vale Dourado. Um povo bárbaro tomou o poder e governou quase um século sobre eles. Segundo, os íxios estabeleceram muitos laços de sangue, cultura e filosofia entre a população do Nilo e o Próximo Oriente, especialmente a Síria e Canaã. Então, a mistura daquilo que eles praticavam com as práticas dos egípcios. Então, maculou a cultura deles. Os conflitos com os invasores levaram os egípcios a adotar uma postura que seria típica do novo império, marcado por um estado mais agressivo militarmente do que foram os impérios antigos e médio, muito mais fechados em si mesmos. Com a expulsão dos íxios, por volta de 1580 a.C., os tebanos reunificaram o reino e deram origem ao novo império. Um último grande período da glória egípcia foi composto pela 17ª a 20ª dinastias. Foi o tempo de maior expansão externa, estendendo a influência até o extremo sul do Nilo, até o Eufrates, em plena Síria. Então, esse é um período que nós temos muito material visual da história do Novo Império, uma farta documentação, um legado maravilhoso, em especial a 18ª dinastia, a linhagem dos mais famosos faraós, Amenófis IV, chamado de herético, porque ele transformou a adoração a Acatenon, substituindo todas as divindades pelo deus Aton, o único deus. Depois, é claro, esse deus do disco solar é derrotado e o sucessor Tutankhamon restaura o culto antigo das divindades diversas. O Egito sempre foi politeísta. E eles achavam um absurdo ter só um deus. E aí então eles retornam para a adoração de muitos deuses. A história mais interessante para esse período da 19ª dinastia é marcada pela chegada de Ramsés, o mais importante dos faraós, chamado Ramsés II, 1301 a 1235. Ele transferiu sua residência real de Tebas para Pi-Ramsés, no delta do Nilo, de onde poderia enfrentar os desafios na fronteira com as populações asiáticas, desenvolvendo campanhas militares em direção a Canaã e a Síria. Os escravos eram essencialmente estrangeiros, tragos pelos egípcios em punição a delitos graves ou vencidos em guerras, ou muitas vezes comprados. O sistema egípcio funcionava com trabalho forçado. No tempo de Ramsés II, um campo de obra em Tebas, na necrópole real em Der el-Medina, havia ali 120 mil famílias vivendo para o trabalho forçado. Os trabalhos mais duros eram realizados por estrangeiros. Um deles era o de oleiro ou pedreiro, o qual se ocupava em moldar e agregar adobes. Não era um trabalho fácil, era pesado. A massa era pisoteada até se tornar uma mistura homogênea, a qual era jogada dentro de um molde de madeira, depois colocado para secar ao sol por alguns dias. Era um trabalho em equipe. Enquanto uns pisoteavam, outros buscavam água para mistura, outro grupo juntava palha nos campos. Os tijolos de adobe eram a base para a construção civil egípcia. As pedras eram usadas em portas e em estruturas maiores. O restante era completado com adobe. Era precisamente essa atividade descrita na Bíblia, quando os escravos israelitas são forçados, Êxodo 1:14. Outra classe próxima dos oleiros era dos poteiros, fabricantes de pote de barro, com trabalhos em tornos manuais. O tempo da narrativa do Êxodo, portanto, é um império em ascensão, marcado pela belicosidade externa e por um trauma do passado contra populações asiáticas, com graves reservas contra migrantes, embora fazendo uso deles para construir a sua estrutura econômica. Nesse contexto, os israelitas se tornam escravos. Deu para entender o contexto? Bom, vamos às dúvidas que vocês têm. Momento de perguntas ou contribuições. O presbítero Tony está aí para responder. Sempre bom ter um presbítero no estudo bíblico, né?
Que aí responde. Vai ficar bem inteligente mesmo. Não, são diferentes. São bem diferentes. Ah, não tem não. Assim, o pessoal aponta, né? Tudo por suposição, porque não é certa a localização. A capacidade deles de registro era muito fraca, né? Então era por aproximação, as cidades mudavam muito, um povo chamava uma cidade de um jeito, outro povo chamava de outro, às vezes até entre eles os nomes eram diferentes das regiões. Então, é muito comum, nós temos aqui, ó, o Monte Sinai ou Horebe, qualquer um dos dois nomes os povos usavam. Então, que Horebe que você está falando? O outro fala que era no Sinai, então aonde que é, né? Então, bem aqui, ó. Então, Moisés veio para cá e aqui está Midian, onde ele casou. E 40 anos ele trabalhou como pastor aqui, né? Cuidando das ovelhas. Foi quando ele viu lá a sarça que queimava e não se consumia. Foi lá na parte de baixo. Pode ser isso aqui tudo. Porque nós não sabemos ao certo qual foi o caminho que eles tomaram. Nós vamos estudar isso e vamos ver que há possibilidades de rotas diferentes. Qualquer uma delas serve, né? Então a gente não tem ao certo qual a rota que eles tomaram. Não dá para saber. São 3 possíveis. Mas qual tem uma cadeia de montanhas submersas? Tem muitos. Como eu estou falando, o que acontece? É uma região com muitas montanhas. Muitas mesmo. Aí aí nós temos um problema com a tradução, né? Na tradução, dá um entendimento. O texto hebraico tem um outro. Nós vamos chegar lá. Aí é muito difícil a gente localizar, porque o que ele fala, é como eu estou dizendo, pode ser um outro lugar que outro dava o mesmo nome. Então, para o povo hebreu, eles estão vendo de um jeito. Para o povo egípcio, eles estão vendo de outro jeito. E aí a gente fica com 3 possibilidades, são reais. E aí não tem como saber ao certo. Uma coisa a gente sabe, eles passaram. Né? Então isso é importante. Agora, por onde, aí não tem como a gente definir. Mas a possibilidade tenha sido qualquer um desses caminhos. Eu, particularmente, opto por eles terem feito isso pelo caminho mais longo, que é vindo para o sul. Eu acho que foi o mais longo. Primeiro porque eles caminharam muito tempo. Então eu acho que foi... Esse braço enorme. Sim. Do mar, que é onde se localiza o povo parar, acampar. Certo. Nesse acampamento, fez enfrentar, e segundo ele, tinha uma cadeia de montanhas submersa pela água. E aí o povo esperou, aí uma se afeta das águas, e eles passaram através por cima dessa cadeia de montanhas até o lugar. Depois, quando o mar se fecha, assim pode. Mas vamos ver as três rotas possíveis e não tem como dizer qual é a certa, né? Qualquer uma pode ser. Então nós temos aí uma... É igual eu falo, né? O pessoal vai lá em Israel hoje, eu vi lá, você não viu. Você viu o lugar possível. Lugar não. E depois de milhares de anos já não está lá mais. Acabou.
lá foi varrido muitas vezes por muitas guerras e muitas civilizações. Né? Então, a última palavra de Jesus acerca do templo é que não ia ficar pedra sobre? Não ficou. Não ficou. E essa é uma expressão que diz que foi varrido tudo. Então, um dia desses, passando em Santa Guatinga, eu falei para o Isaac, Isaac, papai, minha mãe contou uma história, quando eu estava com 14 anos, ela me viu passando com um fusquinha de um colega. E eu apanhei muito por causa disso. E aí eu falei para o Isaac, foi bem por aqui, assim, tinha uma rotatória aqui no Santa Guatinga, aqui, eu passei por aqui e sua avó me viu. Aí ele, aonde, pai? Eu falei, era aquele. Mas não tem nada. Eu falei, não, já acabou tudo, aqui é tudo diferente. Só tem lá o relógio da praça, o resto mudou tudo. E quanto tempo tem Taguatinga? 50 anos. Agora, você já imaginou isso aqui? Milhares e milhares de anos, mudou tudo? Claro que mudou. Claro que mudou. Então, lá hoje se tem essa ideia. Era possível localização. Ah, ok. Possível localização. Pode ser outro lugar? Pode. Então, pronto. Eu vou chegar lá e dizer, era bem aqui. Olha, eu estou pisando aqui onde Moisés pisou. Eu falo, você não está pisando mesmo. Mas não está pisando mesmo. Porque eu duvido que Moisés tenha pisado onde você está pisando. Então, ele passou por outro lugar. Então, é muito importante entender isso. Como é algo que a Bíblia não tem essa preocupação em detalhar especificamente que ela não registro geográfico. Não é esse o propósito dela. Então, pode haver lá um erro? Pode ter um erro, porque alguém chama um lugar de um jeito, outro de outro. E aí, quem passou por essa região aqui, quando ainda era Goiás, e registrou na história, ficou de um jeito. Nós que vivemos aqui hoje, isso aqui é outro estado, outra realidade, diferente. Então, eu não posso pensar que o que ele olhou, e aí eu vou e escrevo falando, olha, aqui tem um lago grande e tal, e a pessoa leu o que ele registrou e fala assim, que lago é esse? Não estou vendo lago. É que não existiu o Lago Paranoá, né? Ele foi construído. Então, daquela época essa que já mudou. Então, tem que ter muito cuidado para dizer, olha, mas aqui está falando isso. Mas será que é o que eu estou olhando? Será que é o que eu estou vendo? Então, há 3 caminhos possíveis. O que importa é que os 3 conduziram ao lugar que deveriam chegar. Então, nós vamos observar essas 3 opções e aí fica a escolha de cada um definir qual que ele quer. Eu, particularmente, prefiro a mais ao sul, porque elas tornam mais longo o caminho. Coaduna mais com o tempo que eles ficaram no deserto. Não ficaram lá por causa do coração endurecido. Deus não os manteve no deserto. Então, eu acho que foi o tempo suficiente para isso. Porque é uma caminhada que eles resolviam rápido. E ficaram anos e anos rodando. Rodando. Em vez de 3 meses, dava para chegar em Canaã. 40 anos rodando no deserto, por causa do dureza do coração. Eu acho que o caminho mais longo se coaduna melhor. Então, não estou dizendo que é o caminho, estou dizendo que ele coaduna melhor. Mas pode ser o mais curto, e eles ficaram rodando, indo, vindo, porque rapidinho chegava, né? Então, eles ficaram lá, rodando, até chegarem lá. Ok? Bom, então, nós vamos encerrar. Tem um outro mapa aqui. Esse é... Esse é mais antigo. Esse é mais antigo, mas a gente ainda consegue ver essa faixa verde escura é a região onde habitam, né, os egípcios. Você vai ver que todas as cidades elas ficam aqui porque é a região mais... E aqui, é claro, ele se expande e aí tem mais cidades, né? Por causa da maior quantidade de água, ele vai ficando. Mas conforme ele vai avançando, ela vai ficando mais estreita e vai reduzindo. Então, essa parte aqui da Arábia é só deserto. Não tem muito interesse, aqui é a área de interesse, sendo que a parte mais na foz do rio é a que tem a maior presença de interesse e cidades. E aí, subindo, você tem aqui as cidades
que vão ser depois tomadas. Aqui está Biblos, de onde vinha a madeira, né? Essa região de Canaã aqui, a Síria, são os inimigos que descem para atacar o Egito. A Babilônia está aqui na Mesopotâmia, bem distante. E a Israel vai se assentar nessa região. Então eles sobem para cá e aqui eles vão se estabelecer contra todos aqueles povos, assumindo ali a chamada Terra Prometida. E a gente vai chegar lá nessa nossa longa caminhada aí por Êxodo. Eu estou prevendo esse nosso estudo aqui durar aí cerca de 2 anos. Depois de 2 anos, a gente chega na Terra Prometida. A gente vai andar um bocado no deserto, né? Se não gastar o sapato de vocês e a roupa até lá, é um milagre, né? E a minha barba ficar toda branca, eu sou um Moisés. Vamos orar?